Pedro Caixinha não durou nem 3 rodadas direito aí no Campeonato Brasileiro, já caiu do comando do Santos. Pelo que a gente apurou aí nos canais de notícia, Dorival, Tite, Luiz Castro já deram a negativa para o Santos, ou seja, Peixão parece que vai ter um ano complicado pela frente. Então a TV Clubismo vai debater isso, por que o Pedro Caixinha caiu, o que está acontecendo com o Santos e qual a briga dele hoje. Então fica aí no vídeo, estou com o Rodrigão e Fernando. E é isso, rapaziada. Porra, mané, vou te falar, o trabalho desse treinador ele prometeu um time ofensivo, que ia jogar bonito, que ia fazer o Neymar funcionar e tal, mas não passou de promessas, né, mano? O time do Santos joga muito mal e pra mim ontem foi um dos piores jogos do Santos. Piores jogos. O Santos jogou muito mal ontem. Com Neymar, sem Neymar, jogou mal demais. O Santos e, cara, tem um elenco forte, isso que me impressiona. Realmente eu acho que forte não vou exagerar, mas tem um elenco médio, um elenco para meio de tabela e uma estrela, né, que não vem jogando, mas voltou ontem e também não fez nada diferente. Cara, eu discordaria do ótimo elenco, mas você falou, você se corrigiu e eu concordo. É um elenco mediano. É um elenco para meio de tabela e um elenco Neymar dependente. Mas convencer, é melhor ser Neymar dependente do que dependente de outros jogadores, como existem clubes aqui no futebol brasileiro. Então eu acho que o Santos poderia estar fazendo mais do que vem fazendo. O Paulista deu uma enganada boa, né? Que o Paulista deu uma iludida, deu até uma vida para o Pedro Caixinha maior, mas acho que o trabalho dele foi bem ruim. Então acho que já estava na hora de trocar, porque daqui a pouco a situação fica quase que insustentável, né? Daqui a pouco o Santos hoje está na zona de rebaixamento. Para mim é muito estranho ver o Santos ali, mesmo tendo voltado da Série B. E não era para ele estar ali, né? Daqui a pouco começa a criar um espaçamento aí entre a zona de rebaixamento e os clubes ali do pelotão de cima, e dependendo se o Santos estiver afundado nesse momento, vai ficar muito difícil de reverter. Uhum. A verdade, rapaziada, é que toda essa situação do Neymar vir ao Santos, né, a chegada do Neymar ao Santos, na minha opinião, trouxe uma ilusão aí. Não sei se a diretoria abraçou pelo comentário do presidente já na primeira rodada do Brasileirão, quando o presidente do Santos diz que era para ganhar mesmo fora de casa, lá na casa do Vasco, enfim. Já vi ali que não estava de acordo com a realidade. E a expectativa alta de um Santos que vinha da Série B. Mudava treinador, o Pedro Caixinha chegou, vieram algumas peças ali boas, mas o torcedor se iludiu, rapaziada. A briga do Santos, na minha visão, é meio de tabela, e o Pedro Caixinha não conseguiu encaixar um elenco bom, de médio para bom, que o Santos tem, e o Neymar atual não transforma esse elenco em excelente, porque ele, apesar de desconcertar em alguns momentos, ele não é decisivo pelo Santos, né? Por conta da sequência que ele não tem. Então a verdade é que o Santos tem um desafio gigante nesse ano, cara. Eu acho que agora é até bom que aconteça isso logo nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e o Santos conseguiu um ponto só. Tudo bem que foram 2 jogos fora de casa, mas é bom que aconteça isso agora, que dá um tempo de você recalcular a rota, né? E Ainda dá fazer os tempo de ajustes salvar. necessários. Ainda tem aí uma janela. A janela de dentro aqui do território ainda está aberta, Fernandão? Não, fechada, mas abre no meio do ano. A gente ainda vai ter mais uma janela. Provavelmente o Santos Isso. vai ter que trazer mais gente aí. Mas eu, pô, acho que teu comentário é perfeito, porque assim, ainda há tempo de salvar. Porque daqui a pouco fica 5, 10 pontos, entendeu? Aí meu irmão, desespero. Agora ainda há Cara, tempo de salvar. cara, o Santos investiu alto. Se tem uma coisa que não tem discussão, é que o elenco não é para estar na zona de rebaixamento. Concordo. Cassiano, Tiquinho, Concordo. Soteldo, Veron, Rolheiser, Neymar. A David zaga não é Washington, boa, tudo bem? David Washington vindo do Chelsea. Escobar, lateral deles é bom, argentino. Isso Tem, eu não tem Concordo. gosto. jogadores. Isso eu não gosto, não. Vive Não tomando esporro gosta? do Neymar, inclusive. Não, mas é isso, cara. Tem que ter um carniceiro. Barreal. Você tem o Neymar. Barreal. Tem Barreal. time, pô. Porra, na moral mesmo, um elenco muito melhor do que, porra, 70% do campeonato. Não sei, mas metade. Se eu virasse para vocês e falasse assim, Santos acabou o campeonato em 12º, todo mundo aqui acredita. É, Mais do que eu falar, acredito. acabou em 18º. Tipo, então, assim, o Santos está mais próximo do meio de tabela do que da zona de rebaixamento. Só que o Cara, futebol do Santos Mas vou te é de falar, zona de sexto rebaixamento. lugar sem Neymar, tu fala que absurdo? Sétimo lugar, sem Neymar, não tem Acho, Neymar. acho que eu acho, falta, cara, eu acho que falta consigo ver elenco. outros. Eu acho que sem Neymar tem o elenco pra estar ali oitavo, sétimo. Não. Sem Neymar. O Neymar é meio de tabela. O Neymar, se conseguir dar segmento, isso aí é até bom falar. O Neymar no Paulista,
Eu acho que ele estava muito de olho nas convocações da seleção brasileira e aí ele resolveu correr para jogar todos os jogos. E aí ele não aguentou fisicamente. No brasileiro, já perceberam, acho que o staff dele, do próprio Santos, já perceberam, irmão, que não tem como ele jogar todos. Então, ontem mesmo, se fosse por ele, ele começaria jogando. Mas o nego já foi devagar com ele, meio tempo só. Então, assim, depois vai jogar 60 minutos, depois vai jogar 70. Então, assim, acho que vai ser progressivo. E acho que aí dessa vez é capaz dele não lesionar. E se ele pegar o ritmo, o Neymar sobra. Aí você pode dizer, se tudo der certo para o Santos, Neymar acabar com o campeonato, for o craque do campeonato, o Santos acabar entre os 6, eu acredito. Mas sem o Neymar, o Santos, para mim, é time para 10º, até 13º. Ainda mais tendo em vista que ele já não começou com um bom ano, né, cara? Não teve ali um ano bom, né? Então, se já tivesse adquirido uma pequena gordura ali no Campeonato Brasileiro, a gente poderia enxergar algo a mais. Mas agora o Santos já começa a correr contra o tempo. Se ganhar o próximo jogo em casa, ele vai ter apenas 4 pontos em 12. Então, ele ainda não vai estar bem. Mas se tivesse um treinador ali fazendo um trabalho bom, concreto, eu apostaria nesse Santos ali na parte de cima da tabela. O Santos atual que eu vejo hoje, cara, para mim, no momento, né? Não falando de elenco, mas no momento, ele tá atrás ali de Cruzeiro, Vasco, Grêmio. Ele tá atrás de Fluminense, com certeza, que tá bem acima desse time atual do Santos. Então, o que eu consigo enxergar ali é só se um treinador chegar e fizer um bom trabalho, botar esse time para jogar. Porque apesar de ter boas peças, não chega a ser um time que sozinho os jogadores vão trazer os pontos para casa. Precisa de um trabalho ali. E a torcida do Santos, que criticou muito o Carille, né, que também vem sendo criticado no Vasco, Pedro Caixinha já caiu na 3ª rodada do Brasileiro. E Cara, isso porque a gente considera ter uma paciência maior com treinadores estrangeiros, né? Exato. sabe qual é o que me deixou preocupado? O que o Fernando falou lá no final do vídeo. Os treinadores que poderiam chegar ali no Santos e fazer a diferença já deram uma negativa, cara. E agora, quem ficou no mercado aí? Melhor que o Caixinha. Tem que ser melhor que o Caixinha e tá livre no mercado. Cara, O São Paulo também difícil. não vai vir. O São Paulo também não vai vir. Então, eu Não é penso no difícil São achar Paulo. alguém melhor do que o Caixinha, não. Exato, o problema é querer vir. Não, acho que o São Paulo é melhor do que o Caixinha e o São Paulo tem uma história maneiríssima no Santos, né? Ele tem um vice-campeonato com o Santos, que o Santos não tinha um time também especial. Mas eu não sei se ele viria. Eu tentaria o Crespo. Todo time brasileiro que perde o treinador, o pessoal fala, o Crespo tá livre. Eu Eu acho que o acho que o Crespo no Santos São vai Paulo tentar o tem um Diniz trabalho. lá pela relação do Neymar, de elogiar ele. Não que ele Então, vá, cara, mas eu mas o acho que o Diniz Santos vai saiu muito tentar. mal do Santos. O Diniz saiu muito mal do Santos. É complicado, porque o Diniz saiu muito mal do Santos. E outra, um time em má fase chamar o Diniz e onde tá na tabela, ainda vai ter que encaixar o trabalho, aí É, sim tá acumula 10 Exato. pontos. é Tô fudido. complicado. Eu queria puxar o gancho, rapaziada, aproveitando aí que a gente está nesse assunto do desempenho do Pedro Caixinha e comentar um pouquinho a respeito do jogo de ontem, né? Fluminense e Santos. Eu vi um Fluminense bem dominante, cara. O Santos. Não lembro do Fábio fazer nenhuma defesa. Eu e o Fernandão a gente acompanhou no Maracanã lá. Vai sair o vídeo amanhã do nosso match day. E, cara, eu vi um Santos sem criar praticamente nada. O Fluminense teve dificuldade em finalizar em gol, mas ele o tempo inteiro mantendo o Santos no seu campo de defesa. E ali eu acho que foi realmente, o Fernandão até trouxe pra gente aí, acho que o pior desempenho do Santos no ano, cara. Apesar do gol ter saído no último minuto do Samuel Xavier e um gol até meio sem querer, o resultado enganou um pouco, cara. Poderia ser um 2-0 Fluminense, poderia ser um 3-1 Fluminense, ou até 3-0, porque o Santos não levou perigo. Sim, achei o Santos muito passivo e sem alternativa. Assim, ele começou tentando fazer um jogo, não conseguiu. O Rolês é horrível, cara. Parecia que tava de calça jeans, cara. Eu tinha uma outra visão desse cara. Impressionante como ele tá Ele ainda abaixo não chegou. tecnicamente. Ele ainda não chegou. Impressionante. Aí no segundo tempo o Santos viu que estava sem a posse, tirou a referência que era o Tiquinho e mudou o ataque todo. Botou Soteldo ou Soteldo? Que o Galvão Soteldo diz o Bueno, Galvão Bueno, né? Soteldo. Mas aí entrou ele, que até lesionou e saiu. Entrou o Neymar e entrou o David Washington. Então ficou o Neymar pela esquerda, Soteldo pela direita e o David Washington de referência. Também não conseguiram emplacar o jogo de contra-ataque. O David Washington até teve uma jogada que ele se enrolou todo com a bola, que ele poderia ter até finalizado, dado trabalho para o Fábio, mas nem isso ele conseguiu. Foi tiro de meta. Ele se enrolou com a bola, literalmente.
Então, assim, acho que esses caras jogam mais bola do que eles estão jogando. Então, você precisa de um treinador para extrair isso. E, sinceramente, um treinador que faça isso rápido. Porque o Diniz seria muito indicado, porque tecnicamente o Santos é bom. Mas, para o time jogar bonito na 20ª rodada e já tá com 3 pontos na zona de rebaixamento afundada, amigo, Cara, é é tarde. porque o Tite deve estar assim, ó. Depois do último trabalho que ele foi mal, que foi o Flamengo, né? Entrar em um time que já tá mal, um Neymar que não dá nunca garantia de que vai manter uma sequência. É querer filé. Mas o Tite seria ideal pro time, porque ele deve estar com medo. Porque o Tite, a maior falha do Santos, pra mim, é o sistema defensivo, que é um dos piores do campeonato. E o Tite conseguiria, eu acho que pelo menos arrumar um pouquinho ali pra não ficar tão ruim. E o ataque, mano, pra mim é um dos melhores do campeonato, entendeu? E o Tite poderia fazer render. E conhece o Neymar e sabe tratar o Neymar e tudo isso. Ele é aquele cara de elenco, vai fazer o time ficar unido, virar todo mundo brigar dentro de campo. Aí faz um time que é médio até ficar um pouquinho melhor, entendeu? Acho que o Tite seria a melhor opção pro Santos hoje. Para mim, a melhor opção seria o Sampaoli. Já conhece, já chega dando tapa na cara. Claro que com o Neymar, entendeu? Com o Neymar, ele não vai chegar, mas ele vai deixar o Neymar na boa, vai montar um time operário para o Neymar poder jogar solto. E o Neymar vai entregar, porque o Neymar joga bola, cara. Cara, Neymar joga bola, pô. E esse elenco, não sei se não consigo colocar a culpa só no treinador, que a galera também toma muita decisão errada dentro de campo. Lógico, tem a questão do técnico não fazer o suficiente, né, para extrair dos jogadores, mas a gente já vê o Neymar muito impaciente. Fica o tempo inteiro reclamando com a arbitragem, até com os companheiros ele reclama, com outro time ele reclama, se envolveu na treta ali com o Samuel Xavier. Na minha visão, o Neymar estava errado, porque deu uma mãozada no rosto do Samuel Xavier, xingou o cara, botou o dedo na cara dele. Samuel Xavier nem deu bola pro cara. Ele começou a xingar o juiz e ele reclamou mais umas 3 vezes com o juiz. Ele tá o tempo inteiro reclamando, tá muito impaciente. E talvez por não estar tendo futebol, né, cara? Eu acho que ele está pilhado por 2 motivos. O primeiro, ele mesmo, porque ele sempre que ele entrava em campo, ele decidia. E ele ainda não está conseguindo fazer isso. Você vê, tem umas arrancadas boas, tem alguns lances dele, alguns brilhos dele, mas muito longe do Neymar que a gente já viu. Acho que até vai voltar a questão dele se condicionar, se adaptar ao futebol brasileiro de vez. Então acho que isso aí vai melhorar. E a outra é com o time. Porque você mesmo falou, eu gosto muito do Escobar. Teve uma hora que ele estava ensinando o Escobar como é que era ser lateral. Quem tem que fazer isso era o Caixinha. Cadê o Caixinha? pois é, mano. Uma Fica coisa que uma eu ia falar bagunça, né? sobre o Sampaoli é que para começar a conversa ele vai pedir 8 contratações. E essas outras eles já fizeram. Então não vai dar nada certo com o Sampaoli, só E, para começar. E e a sobre o gestão Neymar, com o Ney no vestiário? eu não sei como é que é ser, né? Neymar eu acho que tem muita moral. Ele não ia dar um socão na cara do Neymar igual o auxiliar dele deu no Pedro. Não, Mas duvido. enfim, esqueci o que eu ia falar agora, mano. Pera aí, deixa eu lembrar. Tava falando do São Paulo, pô. Falei do Sampaoli e ia falar do Neymar agora. Tu Me acha que o perdi Neymar não total. encaixa com o jogo dele? Porque o Neymar no jogo dele ia ficar de sobra. O time ia segurar mais atrás, o Neymar ia ficar solto. Cara, eu acho que o problema do São Paulo ele nunca foi organização do time, não, mas eu acho que ele vai perdendo a consistência ou ele vai perdendo realmente o vestiário. Não sei o que acontece que depois começa a dar errado, entendeu? Começa a dar ruim. Uhum. Eu Sim, sim. tenho essa lembrança dele em final de trabalho no Flamengo, até no Santos, que ele foi bem, mas o final de trabalho dele sempre é Nunca acaba caótico. bem. Nunca acaba bem. Acaba já em crise total com até porradeiro. Exatamente. E fala aí, Rodrigão. O duelo do Neymar com o Samuel Xavier acabou dando ruim pro Neymar, né, mano? Quem diria? E um Quem duelo que diria? já aconteceu antes, né? Em 2012, quando eles se enfrentaram no Paulistão, né? O Samuel Xavier tá Isso. no São Caetano. Já teve um lance que o Samuel deu uma rasteira ali, deu um carrinho e vibrou, e o Neymar ficou aplaudindo, tipo assim, ó, parabéns, ganhou o prêmio e deu um carrinho no Neymar. E É, depois o Neymar entortou ele, ele caiu no chão, agora teve a revanche, e o Samuel Xavier saiu Para vencendo, mim, e para mim aqui, é ó. foi. engraçado porque, tirando o Samuel Xavier, ninguém lembrava desse jogo. Então o Neymar não lembrava que era o Samuel Xavier, mas o Samuel Xavier se lembrava que era o Lembra Lembrava. Neymar. que ele lembrava. E vocês foram no jogo, vocês têm até o vídeo aí, né, mano? Teve um lance no finalzinho do jogo que o Neymar, o que que aconteceu ali? O Neymar. Conta aí tu, que no final do jogo ali que foi uma jogada do Samuel Xavier, que acabou, Não, acabou então, com o gol.
Uma jogada do O, Neymar que acabou com o gol do Samuel Xavier. o Neymar, exatamente, o Neymar vem, aí após ser perdida, o Fluminense sai em contra-ataque, tem uma falta, aí o juiz dá vantagem, a bola vai para a ponta esquerda, gira, e aí o próprio Samuel Xavier faz o gol. E a gente tem as filmagens aí, vai ser essa semana, rapaziada. Fica tranquilo, vai ser essa semana aí, exclusivo, os bastidores aí do Match Day. E tem Neymar reclamando com o juiz, tem Neymar botando dedo na cara do Samuel Xavier, tem muita exclusividade aí pra rapaziada aí que tá acompanhando a gente. É E isso. o E para aluguel, finalizar, o fala aí, aluguel Rodrigão. é R$ 9.500 o aluguel do É mesmo? triplex que o Samuel Xavier alugou na cabeça do Cara, Neymar. o pior não é nem o Samuel Xavier alugar um triplex na cabeça de alguém, é ser na cabeça do Neymar, né? Que Aham. agora todo mundo sabe como é que faz para desestabilizar o Neymar, entendeu? É só dar uma catimbada. E o Neymar não precisava disso, né? Ah, o Tipo, Neymar ele tá Não se vou- desestabilizando sozinho, pô. muito bobo, cara. Coisa boba tá desestabilizando o menino Ney. A galera fez até o bonequinho, esse bonequinho que tá na moda aí, de inteligência artificial, com o Samuel Xavier e o Neymar no bolso dele, pequenininho assim. E para finalizar o vídeo, rapaziada, qual é a briga do Santos aí? A galera começou o ano, eu lembro até que quando o Santos fez o primeiro gol lá na primeira rodada, teve uma galera lá, torcedores do Santos, fazendo narração de jogo e tal, e os caras já soltaram que primeiro gol do título brasileiro de 2025, que acho que foi até o gol do Guilherme, se eu não me Isso. engano. Foi esse No, Januário no, de 0-0. É. Dali em exatamente. diante, E dali em agora a diante, gente vê o Santos com 1 ponto exato. Qual é a briga do Santos? E um dos piores times, um dos piores futebol, né? isso. Do campeonato. Até hoje. O elenco não faz juiz a isso, mas jogando mesmo é um dos piores. E torcer aí pra que o Santos se entregue, né, mano? Porque o Brasil inteiro, o torcedor do Flamengo, do Corinthians, do Vasco, do Palmeiras, todo mundo quer ver o Neymar jogar. A gente liga a televisão e quer ver, vai no estádio pra ver. Ah, E a gente quer, né? A torcida do Fluminense ontem queria ganhar do Neymar, mas queria ver o Neymar bem, porque a gente sabe que 2026 passa muito pelo pé do Neymar. Lógico. Né? Então, assim, além da gente torcer para os nossos clubes no Brasil, a gente pode não ser torcedor da seleção, mas em Copa do Mundo, em grandes eventos, a gente veste a camisa. Pô, a gente Agora, na falou minha muito pouco opinião. da Oi? partida dele, mano. Fala aí a tua opinião antes. Não, cara, a minha opinião do Santos é que o Santos vai brigar para não cair por esse início ruim, mas eu acho que tem tudo, por ter mandado o Caixinha embora na hora certa, tem tudo para ter uma briga muito tranquila contra o rebaixamento e para poder até talvez sonhar com uma Sul-Americana, se encaixar uma série de vitórias, conseguir pensar até em alguma coisa maior, competição internacional. Mas, assim, pelo futebol que está jogando, por esse início de brasileiro, o Santos vai brigar para não cair. Eu ia falar rapidinho, só que a partida do Neymar mesmo, bola no pé, futebol, foi ruim pra mim, mano. Esses poucos minutos que ele jogou, né? Ruim e meio amador. Parece até o Gabigol, como tá agora, que você. O Caixinha matou ele, cara. Por quê? Porque ele tinha um time que, bem ou mal, tinha uma referência, que era o Tiquinho. Tinha um time estabilizado, que não estava conseguindo jogar, e o Fluminense era melhor. Só que o Santos conseguia propor. Quando ele coloca o Neymar, o David Washington e o Soteldo, ele acabou entregando a posse. A posse do Santos sumiu. E o Neymar sem a posse, tu vai lançar a bola bicuda lá para frente pro Neymar correr? Então o Neymar acabava tendo que voltar. O que o Neymar pegou de bola atrás do meio de campo. Só que a gente lembra do Neymar do PSG, o Neymar do Barcelona, o Neymar do Santos na outra passagem. Ele pegava a bola no meio de campo e parava dentro do gol. Agora ele pega no meio de campo, ou ele sofre a falta, ou ele passa de um e ele tá na intermediária ainda. Não dá nem para ele chutar pro gol, nem para ele driblar de novo. Ele tem que tocar para alguém. Aí já a jogada já para de novo. Então, assim, eu acho que o futebol que o Santos colocou ontem, no segundo tempo principalmente, matou o futebol do Neymar. O futebol do Neymar é bola no pé dele, é propositivo. Senão o Neymar, entendeu? É que nem pegar um cara, o Coutinho no Vasco, o Arrascaeta no Flamengo. Se você não vai jogar com a posse, não tem para que ter esse cara em campo. Esse cara vai ficar assistindo, a bola vai ficar girando no entorno dele, ele vai ficar lá, olhando, entendeu? Faz sentido o que você falou agora, mano. Real. Então é isso, rapaziada. É É isso. isso, galera. Deixa o seu comentário aí, a sua opinião. Já se inscreve no canal. Deixa o like. Boa, deixa o like aí, rapaziada. Não esquece, comenta aí, porra. A opinião de vocês é importante pra gente. A gente quer saber também, a gente não é dono da verdade. Falamos nossa opinião aqui. Não, e às vezes a Comenta galera aí. tem alguma sugestão aí de treinador, algum trabalho maneiro de algum treinador, algum outro nome, porque a gente acaba ficando muito nos mesmos, né? É Tite, é Dorival, é Sampaoli. Comenta aí, rapaziada. É isso, rapaziada. Tamo junto.